Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lá Eles. Estamos chegando com o nosso 9º episódio, um convidado especialíssimo, um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, multicampeão. E queria, antes de apresentar, o Rodrigo já apresenta para vocês, quero agradecer a companhia de vocês nos episódios anteriores, quero pedir também para você se inscrever no nosso canal. É importante mais que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, não perder nenhum vídeo, deixe seu like, compartilhe aí com os amigos, familiares, para a gente crescer cada vez mais e trazer convidados de peso como o de hoje que o Rodrigo vai apresentar agora. É isso aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Lá Eles. É com muita honra que a gente vai anunciar aqui o nosso convidado, Mauro Galvão. Seja muito bem-vindo, um dos maiores zagueiros aí do futebol brasileiro de todos os tempos. Sem dúvida, um dos grandes ídolos da história do Vasco. Jogou pelo Botafogo, Internacional, Grêmio. Muita bagagem, muita história bacana pra gente conversar. Seja muito bem-vindo, Mauro. Obrigado, Rodrigo, João. Prazer estar aqui com vocês no podcast Lá Eles. Estamos aí à vontade para poder conversar bastante sobre a minha carreira, enfim, sobre o futebol, né? Não podia ser diferente. Com certeza. E agora, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente também quer saber um pouco mais também sobre a sua carreira, mas vamos falar um pouco mais sobre a Copa América, a seleção brasileira muito mal agora nessa última competição. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o trabalho do Dorival Júnior. Você acha que o Dorival é o cara certo para assumir a seleção nesse momento? Afinal, você foi campeão da Copa América, tem total lugar de fala. Eu particularmente gosto do Dorival Júnior, né? Eu acho que é um treinador que fez bons trabalhos onde ele passou, mas em todos os lugares que ele passou, ele teve que ter um período assim para ele poder fazer o trabalho, né, dele. Eu acho que é o normal, né? O treinador tem que ter um tempo para poder colocar as ideias dele, analisar, fazer alguns testes. A gente tem hoje jogadores assim de boa qualidade, são jogadores que jogam muito bem nos seus clubes. Mas a seleção mesmo, a gente tem tido um pouco de dificuldade, não tem conseguido montar uma equipe um pouco mais forte, né? Eu acho que tem algumas posições que a gente tem carência, né? O 9 a gente não tem até hoje, troca, bota um, bota outro, não consegue firmar ninguém ali. O número 10 também a gente não tem o número 10. O que tem está machucado, né? Que é o Neymar. Então, realmente, acho até que a seleção brasileira não fica tão assim atrás das outras, se a gente for ver. Mas, para conseguir aquilo que a gente quer, que é ver um time campeão, eu acho que precisaria ter esses jogadores, né? Um camisa 10, né? Aquele que decide, e um 9 também, que seja aquele matador, né? Eu acho que isso falta à seleção brasileira. Então, acho que independente de quem esteja treinando a seleção brasileira, o Brasil vai sempre ter essa dificuldade. Mas, Mauro, por exemplo, o Pedro está no Flamengo fazendo um gol atrás do outro, o artilheiro aí do campeonato, um dos artilheiros. Você acha que ele não teria uma vaguinha nessa seleção como um homem de referência ali? O Endrick, muito novo ainda, já mostrou que pode ajudar muito a seleção. E também queria que você falasse um pouquinho sobre o Neymar. Depois da volta da lesão, né? Quando ele se recuperava, você acha que ele ainda é o cara dessa seleção? Ele ainda tem condições de continuar na seleção brasileira, chamar essa responsabilidade? Eu acho que sim, eu acho que ele tem condições de ajudar a seleção brasileira desde que a equipe esteja preparada para isso, né? Ele não vai ser o salvador, né? Se colocar o Neymar para ser o salvador, aí eu acho que já não dá certo. Tem que ter uma equipe forte, bem treinada, né? O treinador tem que ajustar ali as peças para que a equipe esteja pronta e ele seja o jogador que vai dar aquele toque final, né, para fazer a conclusão, para fazer o passe, né, um jogador que ele cava muitas faltas, ele tem essa habilidade e é um jogador que decide, ele está acostumado a decidir. Então, acho que é o que está faltando para a seleção brasileira. E eu vi, assim, daquilo que eu vi da seleção brasileira, essa falta, né, desses jogadores, né, esses jogadores que sejam decisivos, né. O Brasil tinha anteriormente jogadores que eram capazes de decidir as partidas. Além de ter uma boa equipe, você tem que ter esses jogadores diferentes, porque os outros times, eles têm, né? Se a gente for ver, né, jogadores que podem decidir, né? A Argentina tem o Messi, né? Ali a própria Colômbia tem o Luiz Dias, né? Jogadores que têm qualidade. Então, eu acho que isso aí é realmente o que faltou para a seleção brasileira, para fazer a diferença e, de repente, passar, né, para a semifinal. Em 22, até o próprio Neymar quase conseguiu ali contra a Croácia ser decisivo, né? Ele faz aquela jogada ali com o Rodrigo, faz o gol, e aí
última bola do jogo ali, não dá pra tomar aquele gol, né, Mauro? Você que era zagueiro ali, volante indo pro ataque, acabando o jogo, não dá, né? Não, são coisas que aí fogem até o controle, né? E a gente não vê ninguém falar isso, ninguém fala sobre isso, né? Os jogadores dentro de campo, eles são responsáveis também. Não adianta você dizer, não, o treinador é o outro que é o culpado. Não, o jogador ali, naquela hora, faltam 5 minutos. Quando você vai para uma seleção brasileira, é sinal que você já passou por várias etapas. Então, você passou pela base, você passou por um time, você deve ter conquistado alguma coisa. Então, você sabe que algumas coisas você não pode fazer. Faltando 5 minutos para terminar o jogo, o volante vai para frente fazer o quê? Não é? Fazer nada, porque perde a bola, dá o contra-ataque, a zaga começa a correr para trás, e quando você corre para trás, você está sujeito a tomar o gol, fazer o gol contra, porque você está correndo contra o teu campo. Então, eu acho que são certas coisas que não fogem. Aí dizer que foi o treinador, bom, tudo bem, o treinador poderia ter falado ali antes, né? Não vai, né? Vamos ficar agora, vamos fechar, porque é o normal, né? Todo mundo faz isso, não é só o Brasil, todo mundo faz isso. Né? Faltando 5, 10 minutos, você se fecha, não é que você não vai jogar mais, mas você se fecha e deixa jogar quem sabe jogar. Sim. Ou seja, né? Neymar, os caras que estavam lá na frente, deixa eles decidirem. E acabam sendo marcados pela eliminação, né? E, assim, fica tudo nas costas, principalmente, assim, o Neymar não conseguiu ganhar uma Copa do Mundo, mas também ele não joga sozinho, né? Não, mas é impossível alguém conseguir ganhar uma Copa do Mundo sozinho, não tem como isso aí. Então, todos têm que colaborar, o time tem que estar bem. Eu acho até que talvez o Brasil não chegasse para ser campeão, né? Sim. Porque enfrentaria a Argentina também na semifinal. Mas passaria para outra fase, Sim. Que é interessante. Sim. Né? Até pegando esse gancho, Mauro, da Copa América, você foi campeão em 89, a seleção ali ajeitadinha, Bebeto, Romário no ataque. Em 90 a gente já viu uma ruptura desse sistema de jogo, o Brasil acabou também mudando a escalação. O que você acha que faltou ali para o Brasil conquistar essa Copa do Mundo de 1990? O jogo da Argentina ficou muito marcado também, aquele lance... O gol do Canija. Do Canija na jogada do Maradona. Isso. Não, faltou aquilo que nós fizemos em 89, né? Ter aquele espírito de equipe, né? Todo mundo jogar para tentar ganhar o jogo, não para tentar aparecer. Né? E Tinha eu acho que, muita vaidade nesse elenco? Eu acho que a gente não conseguiu ter o mesmo, sabe, ter o grupo fechado, né? Sim. A gente começou a perder um pouco, alguns jogadores não jogaram mais como vinham jogando, então isso aí começou um pouco a criar uma certa, assim, vamos dizer, uma distância, né? A gente não estava ligado. Eu acho que isso aí ajuda bastante, né? Você tem que estar ligado e concentrado, porque quando aparece a oportunidade, como apareceu no jogo contra a Argentina, 2, 3 vezes, você não faz o gol. E, ao mesmo tempo... Não mata, quando não você dá. não faz o gol e não marca também, coisa que a gente fez em 89, né? Quando ganhamos aqui no Rio de Janeiro a Copa América, né? A gente tinha um plano de jogo, o que era? Não era marcar o Maradona homem a homem, e sim, quando ele pegasse a bola, e em cima dele 2, 3 para abafar. Sim. E a gente não fez isso. Né? Deixou ele correr com a bola, correr com a bola. Aí desarrumou todo o nosso sistema defensivo, e o Canija conseguiu fazer aquele que a gente diz sempre, facão, né? Ficou sozinho, né? Que aí que te quebra, e ele não ficou impedido por muito pouco, né? Então foi mérito deles e a gente não tem o que fazer, né, cara? O Maradona, ele começa a jogada, sai do alemão, que era companheiro dele no Napoli. Inclusive, muita gente falou, o alemão não deu uma no Maradona porque eles eram amigos e tal. Aí depois o Dunga tenta dar o carrinho, não consegue achar o Maradona. E aí acabam saindo 3 em cima do Maradona, o Canija aparece livre e faz o gol, né? Eu sempre falo que eu acho que foi uma das piores derrotas, né, que eu tive na minha carreira, né? Foi essa. Porque você ter a oportunidade de decidir um jogo, né, jogar melhor que a Argentina, que nós jogamos maior melhor, rival, né? E não conseguimos fazer o gol, não conseguimos ganhar o jogo. Então, uma derrota assim que... Né, quando você tem uma derrota que os caras são melhor do que o teu time, os caras vêm para cima, dominam o jogo, dão bola na trave, aquele negócio todo, aí você se conforma, mas não era assim, não era. A gente estava melhor que a Argentina. Sim. E rolou aqui uma situação entre Romário e Bebeto, por terem sido os atacantes da Copa América de 89 com Careca e Miller, tinha essa rixa ali entre eles? Ficou uma situação um pouco, sabe, não foi um negócio assim aberto, mas a gente sentia que tinha um certo descontentamento, né, ali no nosso ambiente, né?
em relação a isso, porque na Copa América o Bebeto e o Romário estavam bem, estavam em fase boa e decidiram, né? Fazendo os gols, tudo. Mas só que depois o Romário se machucou, né? E aí ele não conseguiu dar sequência, não conseguiu jogar, né? Talvez não estivesse no melhor momento dele, porque justamente vinha se recuperando. Mas é claro que é um jogador importante e o Lazzaroni levou, é lógico, e teria que levar, né? Não tinha como. Só que não conseguiu, né? Ele foi, acho que até jogou contra a Escócia, eu acho que foi que ele entrou, mas não estava assim ainda à vontade, né? Como ele costuma jogar. E o Bebeto também acabou não jogando, acho que muito em função disso também. Não sei se teve algum problema, não lembro direito, alguma contusão, mas o fato de que ele, junto com o Romário, eles tinham uma afinidade, né? Eles tinham um entrosamento. E como o Romário não jogou, acabou que o Lazzaroni, acho que preferiu colocar o Miller com o Careca, que estava mais habituado. E tem até um boato também que o pessoal fala que os argentinos botaram uma água batizada para os brasileiros. Que você estava lá em campo, foi verdade isso? Eu estava, mas a gente não tem como saber como isso. Comprovar também. A gente ficou sabendo que num programa de televisão parece que eles andaram falando e dando a entender. Se eles fizeram isso, realmente é muito, muito triste, né? Porque não é uma coisa, não é que a gente faça. Ética. Né? Não tem ética nenhuma. Mas assim, não tem como você saber, né? Agora, uma coisa é certa, eu não ia beber água. Quem bebeu acho que foi o Branco, né? Foi o Branco, me parece que... E aí a gente fica nessa situação, né? Na dúvida. Realmente, o Branco, eu lembro que quando ele chegou no intervalo, ele não estava muito legal, ele estava meio assim... Mas a gente achou que era por causa do... Estava sentindo o tava jogo, quente, calor. né? E talvez fosse por causa disso, né? Mas... E aí depois saiu essa história, que a gente nunca vai saber se é verdade ou não. E na Copa de 90 ainda teve uma situação envolvendo o patrocínio da seleção naquela época, de diferença do pagamento que tinha sido acordado anteriormente. O que rolou ali? Não, já começou errado com isso, né? Porque foi passado um valor para nós e era outro. E naquele período ali já estava começando a gente saber já das coisas. Não tinha aquele negócio de, não, é isso aí e deu, né? Então, por intermédio de outras pessoas, a gente ficou sabendo que o valor era outro. Então, é claro que nós teríamos que ganhar um outro X, né? É uma coisa que não vale a pena nem... O combinado era 3X e estavam pagando X. Pagou um valor abaixo. Acho que é uma coisa desnecessária, né, cara? Não tem... Acho que não tem, assim, você começar um projeto, né? Todo um trabalho em cima de uma coisa que não é verdade, não é uma coisa boa, né? E isso acabou afetando o desempenho da equipe como um todo, a união? Isso não afetou em nada, mas não é uma coisa certa. Sim. Não é uma coisa certa. Então, aquilo que a gente ficou sabendo depois, que no outro Mundial, tudo ficou acertado antes de começar, né? O que ajudou bastante. Sim. Com certeza, né? Porque você não pode... a pessoa que você tem confiança vai e te fala um negócio que não é verdade. Não e, Mauro, bem. você acha que isso também, essa situação te atrapalhou até para você ser convocado para outras Copas do Mundo? Você acha que esse imbróglio aí, até com o próprio presidente, era o Ricardo Teixeira, né, na época? Não, eu acho que não. Eu acho que isso aí faz parte. Eu participei de 2 mundiais, né? 86 e 90, né? E uma Olimpíada, em 84, que a gente foi medalha de prata. Então, eu acho que eu tive, né, as oportunidades, né? A gente poderia ter conquistado o título, né? Contra a França, em 86, perdemos nos pênaltis. E depois... 84 também, nas Olimpíadas contra a França, né? Contra a França também, Mas aí foi no jogo, sim, nós perdemos no jogo. E, então, eu acho que isso aí faz parte do futebol. E eu também fui para a Suíça, né? Fui jogar na Suíça. E eu tinha que pensar. Naquele momento não tinha mais como pensar, né? Não, vou ficar no Brasil por causa da seleção. Não. O que eu tinha que ter feito, né? Eu tinha feito já. Sim. Então, se não deu para conquistar, paciência, né? Mas eu tinha que tocar minha vida e acertei meu contrato com o Lugano da Suíça, que foi uma experiência muito legal.
Eu acabei jogando 6 anos lá. E aí você fica um pouco fora, né? Sim. E eu nunca trabalhei com o Zagallo e nem com o Parreira também. E naquela época não tinha tanto acesso aos jogos lá de fora e tal, esse acompanhamento assim tão próximo como é hoje em dia também, né? E também a gente sabe como é que são essas coisas, né? Surgem outros jogadores, né? Alguns jogadores são oferecidos. Aqueles jogadores que estão no Brasil, às vezes estão mais assim, observados, então eles estão à frente, né? Sim. Mas eu acredito que quando você tem um treinador que te conhece, ele acaba te convocando. Então não é desculpa isso aí. Sim, em 98 também, você, assim, mesmo com 36 anos, acho que você estava na época, 37, tinha acabado de ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro com o Vasco, estava jogando muito bem e também acabou ficando de fora da lista de 98. É uma coisa que te chateia, te marca, assim? Não chateia tanto, né? Porque a gente acabou conquistando o título da Libertadores, né? Com Sim. o Vasco. Então, mas eu tenho plena convicção de que eu poderia ter ido. Eu acho que isso é o mais importante. Eu sabia que eu tinha condições de ir para a seleção brasileira. Se eles não me convocaram, aí é outro problema, né? No Tetra também, da mesma forma. Você acha? Poderia. Você não tem uma mágoa de, assim, Não. poderia ter sido campeão do mundo? Não tenho essa mágoa. Eu gostaria de ter sido, Sim. claro. Mas não é uma coisa que eu vou lamentar, né? Porque se eu for ver a minha carreira, né, os títulos que eu tenho, eu não posso, né, assim, dizer que, queria. Não, acho que conquistei muitos títulos pelos clubes que eu passei, né? Grêmio, Inter, Vasco, Botafogo, até no Bangu também, né? Conquistamos uma Taça Rio. Então, E com agora... a seleção, a Copa América, né? E voltando também, fazendo essa retrospectiva aí da sua carreira, Mauro, você começou no Internacional, foi campeão, o último título brasileiro do Inter, 1979, até hoje é lembrado, aquele timaço do Inter, Invicto, campeão invicto. Eu queria que você lembrasse também aquela final contra o Vasco no Maracanã, um grande time do Vasco também, o time do Roberto Dinamite. Como que foi para você jogar aquele jogo? Não é fácil, hein, lembrar? Tem tempo pra caramba. De novo, eu tinha 17 anos, cara, foi uma loucura. É tudo muito rápido, né? Assim, quando a gente está começando no futebol, quando você vê, você está no profissional, né? Rapidamente, é claro que você tem que ter feito alguma coisa, né? Tá jogando na base, começa a jogar bem, aí os caras começam a te acompanhar. E eu sabia que tinha gente que estava já me observando, né? Quando eu estava na base do Inter. E aí, é claro que fica melhor, né? Quando você sabe que tem gente que está acompanhando. E aí eu acabei sendo indicado, né? Por algumas pessoas que estavam lá no Internacional. E aí eu acabei subindo, né? Eu tive essa oportunidade. O Inter tinha um meio de campo muito forte. O meio de campo do Inter foi considerado o melhor meio de campo de todos os campeonatos brasileiros até hoje. Falcão, Batista, Jair e Mário Sérgio. Então isso aí era um meio campo que... Mas o Mário Sérgio chegou no finalzinho já ali. Sim. Então chegou em praticamente 79. E aí dali eu subi e a gente começou chegou também o Bira, que era um atacante que infelizmente faleceu, né? Mas era um atacante que o estilo do futebol gaúcho, né, pedia, né? Ele é eu acho que é do Pará, o Bira. E a gente acabou encaixando, né? Aquele negócio do futebol, né? Sim. Que o Inter tinha sido campeão em 75, 76. Aí deu uma pausa, né? E aí em 79 voltou a conquistar, a ficar forte novamente. E o time acertou. E a gente, quando eu vi, eu estava no Maracanã, né? Jogando contra o Vasco, né, cara? Quem diria, né? Isso que é a vida, cara. E depois eu vim jogar no final da minha carreira, vim jogar no Vasco. Foi uma coisa muito legal. E na sequência, você continuou alguns anos ali no Inter, foi campeão gaúcho algumas vezes, 4 vezes, e você recebe uma proposta do Bangu. E aí você vem jogar no Rio de Janeiro. Como é que foi essa vinda para o Bangu? Quem te abordou? Foi o Castor de Andrade, que era um dos bicheiros mais famosos aqui na época e que comandava ali o futebol do Bangu? Foi ele que fez esse primeiro contato com você? Não, quem fez o primeiro contato foi o Paulo César Carpegiani, né, que foi treinador, né, no Internacional, teve no Flamengo também, vários clubes, né, São Paulo. E ele fez um trabalho lá com a gente, mas é que ele saiu muito rápido, né, do Inter, de uma forma assim, totalmente as coisas, né, do futebol, né? Que o treinador nem começou o trabalho, os caras
Já derruba. Mas derrubaram por outros motivos, coisas antigas, nada a ver. Depois foi campeão com o Flamengo, Sim, Mundial. não, mas coisa que não tinha a ver com o comando dele, sim com a época que ele foi jogador pelo Inter. Então, e aí ele me falou, Mauro, eu tô indo pro Bangu, gostaria de fazer um time forte lá, queria contar contigo. Aí eu, tá, tudo bem, vamos lá. Aí comecei, né, a mexer com aquela situação de sair do Inter, eu tinha 7 anos já no Inter. Imagina, eu tava quase me aposentando, né? E aí eu disse, não, vamos lá, pô. Eu achei que era um desafio, né? Eu tinha que... E o Bangu, naquela época, tinha sido vice-campeão brasileiro. Então sim, em 85 perdeu pro Curitiba nos pênaltis, né? A SAF do Castor tava... a SAF do Castor tava show. E o Castor de Andrade foi lá em Porto Alegre pra me contratar. Aí eu disse, não, agora tem que ir, né? Não tem mais volta, né? O homem veio aqui... E foi bom, sabe? Foi bom. Eu tive esse período no Bangu, passei 1 ano e meio, mais ou menos, no Bangu. Né? A gente jogou Libertadores com o Bangu? Não joguei. Não chegou a jogar? Eu cheguei depois. Ah, tá. E aí eu joguei o Brasileiro, né? E aí depois o estadual a gente acabou... Porque o Bangu acabou caindo na primeira fase da Libertadores, se eu não me engano. E aí eu acabei sendo campeão com o Bangu do 87, né? O campeonato de 87. Que a gente disputou, inclusive a gente jogou contra o Botafogo, né? Eu acho que aí começou, né? Esse interesse. A história com o Botafogo, né? Aí eu falei pro Castor, quando eu estava saindo para ir de férias, eu disse, dá uma olhada para mim aí, porque eu preciso mudar de time, né? Acho que já fiz meu trabalho aqui no Bangu. E aí, pô, não deu outra. Quando eu cheguei das férias, eu já estava vendido já pro Botafogo. E como que foi a sua adaptação aqui no futebol carioca? Você sai lá do Rio Grande do Sul, pô, lá um clima totalmente diferente, já chega aqui esse calor aqui do Rio. Foi tranquila a sua adaptação? Foi tranquilo. Eu cheguei de terno aqui. Quando eu vi, eu tava só de camiseta. Não, falam que no Rio é quente, mas em Bangu o buraco é mais embaixo mesmo. Nossa, pô, um calor danado, tá louco. Não, essa parte aí foi difícil. Mas aí a gente acostuma, né? Não tem problema. E fora também que o futebol carioca é mais técnico, né? Lá no Rio Grande do Sul era aquele futebol mais físico, jogadores mais pegados. Mas aí pra mim foi bom demais, porque é a coisa que eu sempre fui um jogador mais técnico, assim, de jogar mais com a bola, né? De ter um pouco mais de posicionamento, né? Leitura de jogo. E então, pra mim, foi muito bom, né? Porque as pessoas, né? O torcedor carioca, ele gosta de ver o jogo. Sim. Né? Bem jogado, né? Drible, lançamento, passe, né? O cara saber dominar uma bola, né? Então é diferente no Sul, não é que não goste, mas eles gostam de um jogo mais físico, né? Chega junto, né? Lá o que o pessoal fala que lá o 10 é o 5. É o volante, no caso, né? O jogador que mais chama atenção lá no Sul é o volante, né? Porque ele é muito aquele negócio de chegar junto, né? Pegar. Puxando até mais recentemente, a gente lembra que o Guinanzu no Internacional era o cara ali do time, Dinho, né? no Grêmio. Então é uma característica que o torcedor gosta, né? Ele gosta de ver o futebol também, claro, gosta de ver gols, tudo. Mas é uma coisa que puxa mais para o jogo físico. Sim. E você sempre teve essa característica, né, de sair jogando, sempre foi um cara que tinha muita técnica, né, para construir jogadas. Hoje em dia a galera até dá essa nomenclatura, zagueiro construtor. O pessoal fala que isso é uma coisa atual, mas você na sua época já fazia e fazia muito bem. Eu tenho que dar risada, né? Porque, pô, isso é coisa antiga, né? Pô, aí eu fazia isso aí, Edinho fazia isso aí, Amaral, vários zagueiros, Moser sabia jogar também, Ricardo Rocha. Aí hoje virou uma Ricardo Gomes também, Ricardo né? Gomes virou uma novidade, Aldair também. Então, sempre teve jogadores assim. Então, e hoje parece que é uma novidade. Sim. E não é, né? Tem até uma galera que fala, Robert Renan, o zagueiro do Inter, é um zagueiro construtor. Pô, não, mas construtor é uma coisa, né? Agora, tu não pode perder a bola. Exatamente, quando numa zona perigosa. Isso que a gente sempre fala. O negócio é o seguinte, o treinador, ele passa uma coisa para o grupo de jogadores, mas quem decide o que fazer é o jogador. Sim. Então, dentro de campo, se você tiver em situação difícil, você bota a bola lá na frente, né? E sai com o time. Não é tentar jogar de qualquer jeito, né? Como a gente vê às vezes, o jogador está numa situação difícil e ele quer fazer uma coisa que não consegue. Sim. Às vezes ele não sabe e às vezes ele arrisca demais. Sim. Porque tem o adversário também. O adversário faz o quê? O adversário vai e aperta. É para roubar a bola. Se ele aperta... Se você fizer uma continha,
alguém atrás está sobrando. Sim. Né? Então, a tua zaga vai ficar mano a mano. Se a zaga do adversário está mano a mano, bota essa bola lá na frente. Sim. Dá um bicão, né? Claro, que de repente você pega um atacante teu lá em velocidade e vai virar, os caras vão dizer que tu fez um lançamento. Eu fazia muito isso. Trazendo um exemplo mais recente, o Fernando Diniz no Fluminense não era tão favorável aos chutões e tal. Até na seleção brasileira, assumiu por pouco tempo ali naquela brecha ali de se vinha o Ancelotti ou não. Essa do Ancelotti foi demais. Né? Os caras estão esperando até agora. Estão sentados lá esperando o Ancelotti chegar. E o Ancelotti nada de chegar. Só ganhando título. Ganhando mais uma Champions lá. Só ganhando título. Vai, Ancelotti. Até pegando esse gancho, Mauro. Espero que ele não esteja pagando, né? Só para o Mauro finalizar, você acha que isso atrapalhou o Diniz ou atrapalha ele de não querer, às vezes, rifar essa bola? Acho que ele até esse ano de 2024 tentou fazer um pouco mais isso. Mas os jogadores já estavam tão enraizados na ideia de jogo dele que muitas vezes acabavam perdendo essas bolas na saída de jogo, assim. É uma forma de jogar, né? Cada um tem o seu jeito, né? Seu estilo, né? Se ele gosta de jogar desse estilo, o Fluminense jogou, na minha maneira de ver, o que ganhou, o que o Fluminense fez que ganhou o campeonato, foi pela qualidade dos jogadores. Eu penso dessa forma, né? O goleiro bom, a zaga estava bem, os volantes bem, e o Cano decidindo, né? E o garoto que entrou também, o Kennedy, entrou também num momento bom e decidindo o jogo. Então, fazendo os gols. É isso que decide o jogo. Não é a forma de jogar. Porque eu jogo pro goleiro. Porque eu jogo pro zagueiro. Isso aí não é isso que ganha o jogo. O que ganha o jogo, os caras falavam muito do Barcelona também. Sim. O Barcelona ganhava o jogo por quê? Pela forma de jogar para trás. Não é isso. Quem ganhava o jogo era o Suárez lá na frente, o Messi e o Neymar. Eles que decidiam o jogo. Então, acho que o pessoal tem que parar com essa enganação. Ficar enganando o povo com coisa que não é. O que decide o jogo é o jogador. O jogador que fica de frente para o goleiro, ele faz o gol e o que tem o que não faz. E o que adianta também, né? Às vezes você jogar bonito, mas você não consegue ter uma sequência boa de resultados, não consegue ganhar jogos. Acaba que... Eu estava vendo até uma situação que o pessoal estava falando da Alemanha, né? Quando jogou contra o Brasil, que fez aquele 7-1 também. Sim. 10 anos, né? Completou. O Brasil foi superior em tudo contra a Alemanha. Poste de bola, passe, não sei o quê. A Alemanha foi lá e fez 7 gols. Em 7 oportunidades, os caras foram lá e fizeram 7 gols. Futebol ainda você não pode tomar e tem que fazer o gol. E não fizeram mais porque tiraram o pé também. Ainda não apertaram mais. Sim. E pelo que eu vi ali, o pessoal respeitou, entenderam tudo. Só que, estão ali, quando aparece a oportunidade, eles vão querer fazer o gol, né? Exato. Ainda falando sobre o Bangu, né? Você fez parceria ali com o Marinho. Marinho, gente boa demais. Tinha também o Paulinho Criciúma. Esses jogadores foram junto com você pro Botafogo no ano seguinte, né? E como é que foi essa ida dos jogadores? Teve um bate-papo ali entre o Amil, que era o... Emil, perdão. O Emil, na época ali do Botafogo, com o Castor de Andrade. Eles trocaram territórios ali. Foi comentado. Com a troca de jogadores. Foi comentado isso aí, foi comentado. Não sei se chegou nesse ponto aí. Mas eu acho que não. Acho que o que acontece? O Castor de Andrade, assim como o Emil, eles estavam investindo. Eles investiam e eles não eram tão bobos assim, né? Porque, claro que eles me compraram por um preço do Inter e venderam por outro preço, para o Botafogo. E a mesma coisa deve ter acontecido com o Paulinho Criciúma, o Marinho também. Então, eu nunca me preocupei muito com isso, né? Hoje a gente vê que ainda até hoje tem esses problemas, essas coisas aí, que tem grupos que aparecem, todo mundo fala em grupo, tem um grupo. Ninguém fala que grupo que é, né? Então, fica aquele negócio no ar, assim. Então, meu negócio era jogar futebol, né? E quem me pagasse, eu ia jogar. E a maletinha recheada depois das vitórias rolava mesmo no vestiário? Não, a maletinha era tradicional, né? O que era legal é isso aí, porque pagava em dinheiro, né? O bicho. Né? É claro, tinha que ganhar o jogo, né? Não vai pagar se não ganhar o jogo. Então, ele pagava, era muito legal. Agora, eu sempre falo isso aí, é uma coisa que é boa para um lado e é boa por outro, não é tanto, né? Porque
se o cara não tiver cabeça, ele já sai aquele dinheiro ali, já sai queimando. Já gasta tudo no mesmo dia. Gasta tudo, na segunda-feira já não tem mais nada. E aí, ô Mauro, agora a gente vai falar um pouquinho mais também sobre a sua ida para o Botafogo. O João já até iniciou esse assunto. A gente queria te perguntar como que foi para você levantar o título do Campeonato Carioca depois de 21 anos. Era um título também que a torcida do Botafogo estava esperando. Aquela decisão contra o Flamengo. Na sua opinião, foi o jogo mais difícil daquele campeonato? Foi um jogo muito difícil, né? Mas a gente teve um outro também, que foi o 3-3. Isso, que vocês estavam perdendo de 3-1. Tava perdendo 3-1 ali, o negócio estava feio, cara. Porque a gente... Eu não sei como é que ia... O que ia acontecer, né? Se a gente perdesse aquele jogo. Porque aí é uma coisa que desestabiliza, às vezes, né? Uma derrota, né? Pelo fato de a gente estar sempre empatando ou ganhando, empatando, ganhando. E aí a gente conseguiu buscar aquele empate ali. Foi a decisão, né? É claro que depois teve esse jogo, teve ainda antes, né, do 1-1, né? Isso. Que foi também muito disputado. Eram jogos assim, eu sempre falo pro pessoal, cara, os caras não têm noção, que todos os times do Rio de Janeiro eram bons. Sim. Não é que a gente ganhou o Campeonato Carioca assim, porque só tinha nós e Flamengo. Não, tinha o Fluminense, que era bom também. Sim. Tinha o Vasco, que uma vitória do Vasco sobre o Flamengo nos colocou como finalista, né? Então você vê que tinha muita qualidade no futebol carioca. E até as equipes de menor investimento, consideradas menores, também eram mais qualificadas. Eram boas, tinha o né? América, tinha o Bangu, né? Várias equipes fortes. Você ganhar do americano lá era muito difícil. Né? E foi isso. Então a gente... outra coisa, a pressão, né, de não estar ganhando, né? Tempo. Aquilo ali sempre antes dos jogos, a torcida cantando parabéns. É lógico que isso aí magoava, né, a torcida do Botafogo, né? E a gente tinha essa missão aí. Mas aí deu certo, né? A chegada do Espinosa foi muito importante para nós. Alguns jogadores que chegaram também. Espinosa também lá do Sul, né? Do Sul também. Eu nunca tinha trabalhado com ele, né? Mas aí ele chegou, ele ajudou bastante também na fazer a composição do grupo, né? A gente tinha que melhorar um pouco, né? Porque às vezes você tem jogadores que estão ali e não estão jogando. Sim. E então você tem que liberar para deixarem outros chegarem. Então chegaram jogadores com vontade de mostrar futebol. E jogadores da base também, né? Coisa que é importante, né? Às vezes as pessoas esquecem, né? Que tem a base também, né? E aí, com essas mudanças aí com o Espinosa, a chegada do Vitor também, que foi um jogador muito importante para nós, um volante, Tinha sido campeão pelo Flamengo. Tinha sido campeão pelo Flamengo. E aí, então, o Vitor fechou ali nosso meio de campo. E para passar ali era muito difícil, cara. Sim. Então, E se passasse também atrás, tinha Mauro Galvão ou Igor Tardo. Escapava de um, pegava outro. E aí a gente acabou conquistando, né, um título... mais um título invicto, né? O gol do Maurício, né? O gol do Maurício. E o Mazolinha que fez o cruzamento, né? Falecido Mazolinha. E olhando para esse Botafogo de hoje, Mauro, a gente vê agora um Botafogo mais estruturado, virando SAF, agora com o John Textor. Ano passado o Botafogo fez um grande campeonato brasileiro, acabou sofrendo aquela derrocada no final. E esse ano parece que as coisas mudaram, o Arthur Jorge chegou, tomou conta aí do time, já está mudando a cara da equipe jogar. Como que você avalia o trabalho do Botafogo esse ano? E você acha que o Botafogo é um dos grandes candidatos ao título? Eu acho que é um bom trabalho, né? Que o Arthur Jorge, né? Tá fazendo. Eu estive com ele até lá, né? A gente foi tomar um café com eles lá. Foi muito legal ainda. Parece que foi a ideia dele, né? A gente fui eu, Gotardo, teve mais Paulinho Criciúma, Maurício, fomos lá. E foi bom, né? Ter esse contato com eles. Eu acho que é importante, né? Você ter um treinador que vem de fora e tem uma bagagem, né? E tu sente que ele tem uma ideia, ele fez coisas diferentes, já colocou, né, praticamente aí o Botafogo com 4 jogadores na frente. Não é que são 4 atacantes, mas botou com 4 jogadores, que é uma ousadia, não é? Mas ele tem lógico, um plano que ele com certeza faz com que os jogadores ajudem na recomposição. Então os 2 externos voltam, né, para marcar. E a gente sente que talvez aquilo que aconteceu com o Botafogo o ano passado
sirva de, né, exemplo. Sim. E uma coisa que é importante no futebol, né, como na vida, é a experiência. Né? Tu passou por uma experiência de ter estado na liderança tantas rodadas. Agora você tem que saber lidar com isso. Manter, né? Então não é mais uma coisa nova. Sim. É uma coisa que já foi vivida. Então tu tem que saber lidar com isso. Sim. E no Botafogo ainda em 90, vocês conquistam mais um título estadual, né? Pra quem não ganhava há 21 anos, ser bicampeão, tava ótimo ali, né? Foi bom demais, nossa. Foi uma alegria muito grande. E aí eu tava já um pouco dividido com a seleção, né? Mas foi muito bom. Ali a gente já deu uma renovada na equipe, né? Alguns jogadores chegaram. Chegou o Valdeir, né? Chegou o Carlos Alberto, né? Também que chegou muito bem. Mas a base praticamente era a mesma, né? Então acho que foi muito bom. Eu acabei não conseguindo jogar a final, né? Porque teve toda uma situação de empurrar a decisão para frente. Vai, espera. E eu estava vendido já, né? Não tinha como esperar mais. Estava vendido para o time da Suíça, o Lugano. Eu acabei não jogando a final. Mas eu participei da competição toda. E aí, como que foi essa sua experiência lá no futebol europeu, Mauro? O Lugano não é um clube muito grande lá na Suíça, mas é um clube que tem bastante tradição. Eu queria te perguntar como que também era a estrutura lá do clube, era muito diferente dos clubes brasileiros? Um pouco diferente, né? Mas, assim, muito organizado, né? Um futebol também difícil, né? Um futebol onde a característica é muito parecida, né? Com o futebol italiano, né? Um pouco também do futebol francês. É uma mistura, né? Porque é uma coisa que eu não sabia, né? Mas depois, quando eu fui para a Suíça, né? Que eu fiquei, assim, conhecendo melhor, né? Sobre os idiomas, né? Sobre os idiomas, são 3 idiomas, né? Em cada cantão que eles chamam, né? Você tem o idioma francês, italiano, e o alemão, e o alemão. Então isso aí faz com que a característica tenha um pouco de cada um, né? Sim. Tem jogadores que vêm e acabam compondo ali, né, a equipe, e eles têm, cada um desses traz a característica do lugar onde eles nasceram, né? Então foi muito, muito legal. É uma experiência de vida, né? Maravilhosa, né? Então, a minha família pôde acompanhar, né? Lógico que eles foram juntos. Você aprende outra língua, né? É uma outra realidade, né? Mas dentro do campo... também culturalmente, né? Culturalmente, um país super desenvolvido. Super. Não, e você aprende muito, né? Com a experiência com eles. Claro que você tem que também tentar passar alguma coisa, né? Eu acho que foi uma experiência de vida muito legal, né? E eu voltei já outras vezes lá com a minha esposa, meu filho, tudo. E, inclusive, o ano passado, eles foram campeões, né, da Copa Suíça, né? Coisa que a gente tinha sido também, lá, quando eu estava lá, a gente foi campeão. Jogamos 2 finais, né, de Copa Suíça, que seria a Copa do Brasil, né? E a gente ganhou uma e ficou como vice na outra. E lá ainda tem uma curiosidade no campeonato suíço que ele para, né? No inverno rigoroso, porque fica impraticável, né? O frio é absurdo. Isso aí é uma coisa positiva, né? Porque se você for jogar realmente num campo praticamente congelado, né, muda o jogo, né? É um jogo diferente, né? Joga com a bola laranja para distinguir da neve. Tem outros países lá que continuam, né? Sim. Mas a Suíça para, né? Então é uma coisa diferente que eu não sabia também. E aí quando você para lá, aí quando você volta só para jogar as finais, né? Seria os playoffs, né? Então naquela época eram 8 que jogavam a final, né? Hoje eu não sei acho que ainda são 8. Então foi muito legal e uma experiência maravilhosa, né, cara? Aprende outra língua, né? Então foi bom demais, muitas amizades que a gente fez e é bom que até hoje eu tenho contato, né, com eles lá. Né? E disse que na volta, né, você recebeu a proposta para voltar para o Brasil, para vir para o Grêmio, e que você quase voltou sozinho, né? Que sua família queria continuar na Suíça. Como é que foi essa? É verdade. A minha esposa veio, mas estava muito contrariada, ela não queria vir embora, né? Mas aí o que acontece? Assim, senão as pessoas pensam assim, pô, esse cara é maluco, né? Sai da Suíça, vai vir para... Queria ir para a Europa, depois volta para o Brasil. Porque o Lugano, na verdade, ele começou a apresentar alguns problemas, né? Que a gente acha, às vezes, que não... Sim. Que é só o time daqui que apresenta problemas. Não, mas eles começaram a ter também dificuldades financeiras.
E aí começa aquela situação, né, de tentar mudar contrato, aquelas coisas, querer... eu disse que não, cara, não tem como mudar contrato, eu vou voltar então para o Brasil, né? E já estava como sempre, né, que eu falei em outras vezes também, outra situação, tem um momento que deu, né? Você foi, jogou, fez o que tinha que fazer. Ficou 6 anos 6 lá. anos, conquistou título e aí é hora de sair. Sim. Então eu tinha que tentar fazer... Mudar os ares Mudar ali, os ares, né? E você tinha o objetivo de voltar à seleção brasileira ali, naquele momento, ou não? Não tinha, nunca pensei. Eu queria voltar a jogar no Brasil. Sim. Não é? Se tivesse um outro país também na Europa, eu poderia até continuar. Mas eu estava bem, apesar de estar com 34 anos, eu já estava bem fisicamente. O pessoal brinca comigo que eu estava congelado lá. Eu estava no freezer. E aí, porque o que acontece? Lá a gente joga 30, 40 partidas por ano. O que é isso? É metade do que se joga aqui. Pô, então é muita diferença, cara, é muita diferença. E outra coisa, a Suíça é do tamanho do Rio, praticamente. Então você não tem aquele negócio, fazer que nem aqui, você pega um jogo em Porto Alegre com 10 graus, ou até menos 5 graus, e aí você vai jogar em Fortaleza, 40 graus. E você tem que fazer um deslocamento praticamente que é continental. Sim. Não é perto. Não né? é perto. Sim. É muito longe, cara. Então é muito difícil. Então essa carga você não tem lá. O máximo que eu fiz de um trajeto assim maior foi 1 hora de avião só. Que foi uma vez só também. O resto é tudo de ônibus. Diferença absurda mesmo. Então você está mais em condições de jogar, você está em condições de jogar mais, né, de mostrar mais futebol. E você acha que esse tempo todo na Suíça, 6 anos, jogando menos partidas por temporada do que no Brasil, você acha que isso ajudou a prolongar um pouco mais a sua carreira? Ajudou, sem dúvida nenhuma. Ajudou sim, porque é nítido, né, que eu joguei até os 40 anos. E naquela época não era tão comum. Hoje a gente até vê mais jogadores nessa idade jogando, mas naquela época não era normal. Mas eu joguei até os 40 em time grande. Sim, exato. Essa que é a diferença. Então, não é fácil isso aí. E um futebol competitivo aqui, o pessoal fala às vezes, futebol brasileiro, não, é muito difícil jogar aqui. Né? Porque os jogadores são bons, têm qualidade. Né? E tem essa situação que eu falei também, né? A questão do deslocamento que você faz. Sim. Não é voo, você não pega voo direto. Né? Alguns clubes têm essa facilidade, que tem mais dinheiro. E aí eles contratam um avião, por exemplo, e não tem escala. O avião vai direto. Mas quem pega voo normal, você vai para São Paulo, para lá, depois você espera e tudo tem que dar certo. Aí você faz pelo menos 5, 6 horas de voo. E tem até uma resenha, Mauro, dessa sua chegada no Inter, uma resenha também de aeroporto. No Grêmio. Isso, no Grêmio. Você chegou com a mala vermelha. Não, isso aí foi culpa da minha esposa, né? Vou jogar um pouco para ela também. Não, porque a gente tinha, assim, cada um tinha a sua mala, mas todas eram vermelhas. Por que a gente queria chamasse atenção para não ficar igual às outras, né? Senão você vem e pega uma mala que é de outra pessoa. E ali a vermelha já sabe que é tua. Muito difícil ter uma mala vermelha. E aí ela disse, tu não quer levar a tua mala já? Porque quando eu fui pro Grêmio, eu me encontrei com o Grêmio na Europa. Então eu saí saí da Suíça e fui me encontrar com o Grêmio, eu acho que foi na Espanha ou na Alemanha, não me lembro. E aí acabei me encontrando com eles lá. Esqueci desse negócio, cara. Esqueci. Completamente. Porque 6 anos fora, né? Sim. Tu não lembra mais disso aí. Eu nem lembrava. Aí quando eu vi assim, cara, eu trouxe a mala vermelha. Porque a gente acordou para viajar. E aquilo tava, sabe, aquele quando tá assim, meio escuro. E tá, aí eu vi a mala preta, cinza, né? Aí daqui um pouquinho vi aquele vermelhão, assim, era minha. Aí o presidente do Grêmio passou assim e disse, quem é essa mala vermelha? Aí o cara falou, é do Galvão. Tá bom. Aí não falou nada, né? Mas logo a gente começou, já, as coisas andaram bem lá. Mas não é fácil, cara. Mas depois trocou a cor da mala, né? Troquei. Chega no mala vermelha, não tem mais. Hoje em dia não tem mais problema com mala, né? Cor de chuteira, né? O Jô, quando tava no Corinthians, meteu a chuteira verde, a galera, que ia? Chama atenção mesmo, né? E aí você chega lá no Grêmio, conquista o Campeonato Brasileiro, um grande trabalho também do Filipão. Queria te perguntar também como que era essa sua relação com o Filipão,
o Luiz Felipe Scolari. É um cara que muita gente fala que ele ou é amado ou é odiado, né? Tem esse 880. Não, eu não conhecia o Filipão de ter trabalhado com ele, né? Eu conhecia de a gente conversar, né? Porque nós somos do futebol, tudo. E aí eu encontrava às vezes com ele na praia, né? Em Garopaba, que é em Santa Catarina. E a gente se encontrou algumas vezes, assim. Eu sempre tive vontade, né, de trabalhar com ele. E aí, quando eu estava no Grêmio, aconteceu, né? De chamar pelo presidente do Grêmio, que era o Fábio Koff. E o Filipão acabou conversando comigo, né? E é claro que se ele conversou, porque ele tinha já, né, também a vontade de que eu fosse para lá. Acabou acontecendo, né? Não é uma coisa muito normal, né? Eu que joguei 7 anos no Inter e voltar para o Grêmio, mas eu tinha uma vontade, assim, de concluir, né, um ciclo, porque eu comecei com 11 anos na escolinha do Grêmio. E com 15 eu fui pro Inter. E com 17 eu subi pro profissional, né? Justamente porque o Inter era uma equipe que era mais... Tinha a filosofia de... Dar oportunidades aos jovens, para os jogadores. Né? Usava muito jogador da base. Batista, Falcão, Jair, João Carlos, lateral, André Luiz, né? Vários jogadores. Luiz Carlos Vinck, depois que veio para cá também. Então, usava... Foi campeão brasileiro no Vasco em 89. Em 89. Então usava muito a base. E aí eu tive o convite, eu tive que ir, né? A gente teve alguns problemas depois jurídicos, aquela coisa, tudo. Cumpri 6 meses de suspensão, porque quando você troca assim, você tem que cumprir, né? Mas eu cumpri jogando, né? Porque eu tinha uma idade baixa, ainda 15, né? Eu joguei no time de 15, eu não podia jogar no time de 17. Da categoria. 17, 18, que aí já é ficha, né? Que era, no caso... Aí você tá já como profissional, né? E então, aí deu certo, né? As coisas acabaram dando certo. Então, eu queria concluir, né? Porque eu joguei na base do Grêmio, eu queria concluir jogando no profissional. Seria legal, né? Eu acho que era uma coisa, assim, que... Eu tinha vontade, né? De que acontecesse. E apareceu a oportunidade. Eu disse, não, vamos embora. E você foi bem recebido pelos torcedores do Grêmio? Tinha esse histórico já pelo Internacional, tinha sido campeão pelo Inter. É lógico que sempre tem, né? Assim, um pouco de desconfiança, as pessoas ficam assim, pô, esse cara jogou no Inter, vai vir pro Grêmio agora. Mas aos poucos, assim, dentro de campo, né? O nosso time também era um time bom. O Grêmio, quando eu estava para vir pro Brasil, eu olhei para ver quem eram os times que estavam em melhor situação. Porque você tem que ter, né, um time bom, não adianta você vir para o time, você vai salvar o time. Não, ninguém salva time nenhum. Você tem que jogar, contribuir com a tua parte e os outros também. E aí eu vi que os melhores times naquele momento eram Grêmio e Palmeiras. E aí eu tinha já tido uma conversa com o Palmeiras, acabou não dando certo porque eu tinha contrato ainda. E com o Grêmio deu certo porque eu já tinha acertado com eles que eu ia embora mesmo, porque... o clube estava em dificuldade, então não tinha como ficar. E aí deu certo, foi bom. E você jogou dos dois lados, Internacional e Grêmio. Para você, esse clássico Grenal é o clássico mais acirrado do futebol brasileiro? Vamos dizer assim, a maior rivalidade do Brasil? Eu acho que a gente tem aí outros também que são muito fortes, né? Lá no Corinthians e Palmeiras, né? Aqui, Vasco e Flamengo. Eu acho que tem muito, né? Afinal, são todos, né? Muito, assim, clássicos que o pessoal sente muito, né? Depende muito do momento, né? Às vezes aqui, por exemplo, às vezes é Fluminense e Flamengo, às vezes é Botafogo e Flamengo, né? Às vezes é Vasco e Flamengo. Depende muito do momento, do período clubes, né? que eles estão vivendo. Mas eu acho que, assim, falando isoladamente, o Grenal, até por ser só os dois, só tem os dois, não tem mais ninguém. Então ali tu sente muito, cara. E não adianta, eu falo para o pessoal, tem um jogo da Libertadores na quarta-feira, o pessoal não quer saber. O que interessa no Grenal. É o Grenal, que é no final de semana. Aí o bicho pega. E falando um pouquinho sobre o momento atual desses clubes, antes de fechar sobre o título, né, sobre a campanha ali, já que você tocou nesse assunto,
Hoje, o Grêmio e o Inter passaram um período de instabilidade, dificuldade por conta, né, das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Você acha que isso afetou o desempenho das equipes na temporada? Porque o Grêmio está na zona de rebaixamento. É claro que tem ainda 2 jogos por fazer. Sim. E o Internacional também ali, né, tentando se encontrar na temporada. Eu acho que afetou sim, João. Acho que afetou porque é muita coisa, cara. Se a gente não tem ideia, eu sempre falo pro pessoal, olha só, nós estamos vendo na televisão isso aqui, mas a coisa é muito pior. Né? A gente não tem nem noção. O pessoal fala que tem 100 e poucos mortos. Muita gente fala que é muito mais do que isso, entendeu? Porque justamente a gente está longe, a gente não tem ideia. Então a gente vê as pessoas que aconteceu, né? Sendo tiradas de casa com barcos, tudo improvisado, aquilo ali. Pô, é uma loucura aquilo, cara. Sim. Aí tu não pode treinar no teu campo, tu não pode jogar no teu estádio, porque tá com problema. O Inter voltou agora contra o Vasco, né? Mas, pô, tá tudo, né, assim, difícil. Você não consegue pegar um avião para eu sou gaúcho, eu quero pegar um avião para Porto Alegre, eu não posso. Eu tenho que ir para Caxias ou eu tenho que ir para Santa Catarina. Então, a situação é bem complicada, cara. Então, eu acho, sim, que está prejudicando muito os 2 clubes. E fazer o quê, né? É um negócio inesperado. Eu sou gaúcho, vivi praticamente 24 anos lá. Deve ter familiares lá também. Tem familiares, sim. O carro, por exemplo, da minha sogra, ele deu perda total, cara. Ele ficou embaixo da água, só via só assim, a parte de cima. E aí? Então, são tudo coisas que a gente não está vivendo, sim. A gente não tem ideia. Então, coisa daquilo que a gente vê é muito pior. É muito pior. E aí, Mauro, em 96 você tem esse grande ano no Grêmio, conquista mais títulos. Em 97 você recebe o convite do Gigante da Colina, o Vasco. Queria te perguntar, quem que fez esse contato com você? Foi o próprio Eurico que te ligou? Quem fez o contato foi o Indalécio, vou entregar ele. Conhece? Acho que não. Ele é empresário, né? Ele trabalha com outras coisas também, né? Ele é de Itaipava. Ele sempre está junto, né? Uma amizade que eu fiz até hoje, a gente tem essa relação, e a nossa família também. O que acontece? Eu estava em casa e eu estava já... acho que a gente estava no campeonato estadual já, acho lá do Sul, né? E aí, descansando, tocou o telefone, eu não conhecia ele, né? E aí ele me falou, eu sou o Idalécio e tal. E tem um time aqui no Rio tá te querendo. Eu disse, qual é o time? Aí ele esperou um pouquinho, ele é o Vasco. Eu disse, pô, não tem problema nenhum. Para mim, voltar para o Rio é uma coisa super normal, né? Porque eu tinha jogado um bom tempo no Rio e gostei sempre daqui, gosto até hoje. E então aí eu disse, pô, para mim voltar para o Rio é uma coisa super natural, cara. Vamos conversar, vamos ver a proposta. E aí começamos a conversar. Eu ainda tinha contrato com o Grêmio, só que tinha já a nova lei, né? Que você podia assinar um pré-contrato. O Grêmio ainda não tinha te dado... Procurado por renovação. Não tinha procurado, né? E eu sou profissional, né? Sim. Eu tenho que tratar da minha vida, né? Foi o que eu fiz. Aí comecei a conversar com o pessoal do Vasco, a gente acertou o contrato, e aí depois eu fiquei só esperando, né? E o pessoal do Grêmio depois tentou me procurar, eu falei para eles, nem vamos conversar, porque... né, já está tudo acertado, já tenho para onde ir e não vou ficar fazendo, né, leilão, né? Nunca fiz isso, não ia ser dessa vez. E eu já tinha dado a minha palavra também, né, que eu acho que é o mais importante. E foi o que aconteceu. Então, acho que faz parte, né, do futebol. Às vezes você sai, às vezes os caras não te contratam, também tem... tudo isso. Você acha que foi uma das melhores tomadas de decisão ali da sua carreira? Eu acho que sim, eu acho que foi sim, porque o Vasco, ele tinha essa ambição, justamente porque era 97 e 98 era o ano centenário. E aí tinha esse desejo de conquistar, né? Conquistar um título importante. Né? E em 97 nós conquistamos o Campeonato Brasileiro, e aí... lógico que fomos classificados para Libertadores, e aí era outra Libertadores, né? Isso aí precisa deixar sempre claro. Libertadores disputava quem ganhava título,
Não, agora é uma confusão, todo mundo participa da Libertadores. Metade do Brasileirão vai com a Libertadores. Se você escapar do rebaixamento, você disputa a Libertadores. Pô, que isso, cara? Libertadores era para quem ganhasse alguma coisa. Você ganhava o Brasileiro ou a Copa do Brasil, você disputava a Libertadores. Agora não, agora tudo bem, mas faz parte, né? Cada período tem as suas mudanças, mas era muito mais difícil. Muito, só pegava os melhores. E em 97 ali, um elenco recheado de grandes jogadores, mas o Edmundo ali teve um destaque individual naquele ano, né? Acredito eu que o melhor ano da carreira do Edmundo, né? Como é que foi ali? O Edmundo era um líder dentro daquele grupo? Ou ele só, assim, tecnicamente que era líder? Não, ele era a parte de jogar, né? Desequilibrar. Dentro de campo, que era a função maior dele era dentro de campo. É claro que ele também tinha assim, a função de, por exemplo, orientar algum jovem, né? Ou pedir alguma contratação. Como foi o Odivan, nos casos do Odivan, né? Que foi bom, foi muito boa essa indicação. E depois o Eurico chegou e me falou, eu vou trazer um jogador do americano. Eu disse, traz, pô. Eu não conhecia, né? Porque eu não tinha jogado estadual. Então eu não conhecia o Odivan. E aí o Odivan chegou, até a gente já tinha jogado, acho que umas 2, 3 partidas, acho, no Brasileiro. E eu jogava pelo lado direito, né? Justamente porque o Alex Pinho, ele jogava, ele é canhoto, né? Então ele jogava pelo lado esquerdo, que é lógico que é muito mais, né, normal você botar um canhoto do lado esquerdo. E aí o Odivan chegou, e aí eu voltei para minha posição, que é o lado esquerdo, né? E aí o time começou a acertar. Acho que com umas 10 rodadas, o nosso time já estava dando trabalho, cara. É difícil ganhar nosso time. Entrosou bem ali um zagueiro clássico com um zagueiro, né? Não, mas as outras posições também, né? Aí a lateral direito. Sim. Porque foi talvez a posição que mais tenha mudado no nosso time foi lateral direito. Que jogava Maricá, jogava Felipe Alvim. Depois chegou o Valber e aí o Valber assumiu a posição, né? Jogava muita bola, né? Jogava muito bem, né? E ele é um cara que tinha também experiência na parte defensiva, ajudava, né? E aí o Felipe, né, também, que é lógico que foi um achado, né, da base, o Pedrinho, né? E os jogadores que já estavam ali já, né? Que era o Juninho, o Ramon. Evaí também ajudou Evaí, muito. Evaí, pô, fora de série. Né? E ele já tinha aquele entrosamento com o Edmundo, né? Então aquilo ali, os caras, eles não precisavam nem se olhar, cara. Ele já sabia o que o outro ia fazer. Da época de Palmeiras, né? Que eles jogaram Até falando em Edmundo e Odivan, tem uma resenha engraçada, né? Quero saber de você se é verdade, né? O Edmundo conta essa resenha. De que o Odivan, quando chegou, né? Ainda ali meio bicho do mato, por ter jogado no interior, foi comprar uns eletrodomésticos, tinha acabado de se mudar para um apartamento novo. Aí a vendedora falou, tudo certo, tal, você só tem que me trazer o comprovante de residência. Aí disse que ele chegou lá no outro dia com uma foto dele apontando para o prédio que ele morava. É verdade isso? Olha, eu não sei se é verdade, mas que eles falam. Assim, então, mas é uma figuraça. O Odivan é fora de série, cara. Chegou a pegar a seleção brasileira. Sim, mas ele é um cara que transmite assim uma coisa boa, sabe? É uma pessoa que tem esse lado aí. É divertido. Não tem problema, se brincar com ele leva na boa. Então, ele chegou e... Eu sempre falo pro pessoal, o pessoal fala que, não, tu levou o Odivan para a seleção. Não levei ninguém, cara. Quem levou foi ele mesmo. Jogando bem, nosso time era bom, que é uma coisa importante, às vezes. O time tem que ser bom, senão você começa a também ter dificuldades. Porque a bola vem toda hora os caras vêm para cima. Não, nosso time era bom. Tinha volantes bons, laterais bons. E um ataque... que se você deixasse, ia fazer gol. Sim. No mínimo, um gol faz. Sim. Então, foi isso. E que eu falo sempre é o seguinte, cara. Muitos jogadores vêm do interior pro time grande, mas não são todos que conseguem ficar. Sim, difícil. Você tem que ter personalidade, mostrar teu futebol ali naquele momento. Não pode ser depois, tem que ser naquela hora ali. E ele soube... entender, né, que aquele era o momento dele, ele tinha que agarrar, e ele agarrou. Sim. E ainda sobre o Odivan, tem uma história que eu vou lembrar. Pai, tu vai lembrar dessa história. Meu pai vascaíno, a gente em São Januário, nas sociais, acho que o Odivan estava suspenso de algum jogo, né? Sim. E aí ele estava por ali, né, atendendo a galera e tal. Eu
pequeno, né? Junto com meu pai lá e tal. Camisa novinha do Vasco e tal. Aí, naquela época, acho que mais do que hoje em dia é vale mais a foto do que um autógrafo, né? Aham, Na época era autógrafo. Meu pai, pô, pega um autógrafo do Odivan, assina a camisa e tal. Aí eu falei, pô, pai, vai rabiscar minha camisa toda? E acabei não pegando o autógrafo do Odivan. Pô, que pena, cara. E aí, Mauro, em 98 tem o título emblemático do Vasco da Libertadores. Pra você, qual foi o jogo mais difícil daquela campanha? O jogo mais difícil, sem dúvida nenhuma, foi lá No River, né? contra o River, Monumental lá de Nunes. E aí até tem uma história, né, nesse sentido aí, porque um ano antes, em 97, nós jogamos uma Supercopa, eu acho que eles falam, que era, né, não sei, que a gente jogou lá contra o River e nós tomamos de 4. Foi 4-1. E aquilo ali marcou bastante, né? Então, serviu para nós. Aquela coisa que eu falei do Botafogo, né? Quando você tem uma experiência, você já sabe o que você vai enfrentar. Então, você pode dizer que, não sabia que os caras vêm para cima, que o time deles é bom, e era realmente. Tinha sido campeão antes, né? Isso. Na verdade, o nosso time chegou à final da Libertadores jogando contra todos os campeões. Jogamos O contra o River Grêmio. tinha acabado de ser campeão, acho que com o Era Ramon Dias sim, no comando. sim. Tinha Crespo naquele time, E o Galhardo. Grêmio um ano antes e o Cruzeiro também. Nós pegamos todos esses times em sequência. É verdade. E acabamos conquistando, né, para ir para a final. Então foi um jogo muito difícil, cara. Quando os caras, eles saíram na frente ainda, para piorar ainda a situação, né? Que aí a torcida fica louca, né? Sim. Foi o gol do Sorin, né? Gol do Sorin de Foi. cabeça. E aí a gente conversou bastante ali, vamos nos fechar aqui, cara. E aí não tem aquele negócio aqui, aquela saidinha pra lá e pra cá. Pum, lá na frente e tira o time dali de trás. Então foi bem complicado. E aí depois houve aquela situação, né, o Lopes tirou 2 jogadores, botou o Wagner e o Juninho Pernambucano, que vinha de... Wagner que também jogou no São Paulo. Jogou muito. O Wagner foi praticamente titular o tempo todo, lateral direito, mas naquele jogo acho que ele vinha de lesão também. E aí o Wagner entrou, sofreu a falta, e o Juninho foi, bateu e fez o gol. Então, os 2 jogadores que entraram decidiram o jogo, e era o que a gente precisava, né? A gente precisava só do empate. Então foi o pior jogo que a gente teve. E ali dentro do campo, aquela bola ali do Juninho, fez muita curva, como é que... Ali aquela bola é o chute que a gente chama de elevador, né? Ela vai e desce. Folha seca também, que o Didi ficou também. caracterizado por isso. Mas o Juninho batia muito bem, cara. A falta dele... Se o goleiro não conhecesse ele, não pegava. Até perguntei pro Sorato aqui, o Juninho depois, durante a carreira, ficou consolidado como um grande batedor de falta. Ele já treinava muito naquela época? Ele falou que sim. Treinava, mas tudo ali no Vasco, naquele time, ele era treinado. Tudo, as bolas paradas, tudo, que a gente fazia muito gol de bola parada, né? Direto e de cabeça. Então sempre tinha essas 2 situações, né? Ou fazia a batida direto, ou então cruzamento. Então, isso aí parece que não é muito, mas 40% de gols que a gente fazia era assim. E naquele ano de 98, vocês acabaram perdendo do ano anterior a dupla de ataque. Evair e Edmundo, que foram um dos destaques, mas foi reposto muito bem, com o Luizão e Donizete, que chegaram e também tiveram um bom entrosamento, né? No início não foi fácil, né? Porque, assim, a gente relembrando, né? No início eles não conseguiram fazer gol logo de cara, né? Começou, porque é lógico, tem um período que você tem que adaptar com o pessoal, tudo, conhecer. E eles tinham uma forma diferente de jogar, né? O Luizão e o Donizete eram muita força, muita disposição. E ao mesmo tempo ajudou muita gente, porque eles marcavam muito a saída de bola. Então nosso time, sempre comento isso, que nós ganhamos o título da Libertadores em casa. Todos os jogos nós ganhamos. Porque abafava o time adversário, e aí o Luizão e o Donizete, eles não deixavam os caras jogar. Aí roubava a bola ali e já estava próximo do gol. E conseguia, quando fazia o gol, aí a gente recuava. Aí começava a jogar no contra-ataque. Que também era bom, porque o Luizão não era vamos dizer, um jogador que tinha muita velocidade, mas ele embalava, ele tinha aquele embalo, né? E o Donizete, sim. Donizete, para pegar... Olha que o Donizete, para pegar, tinha que ser um cara muito veloz, senão não pegava. Era Pantera, né? Não pegava ele. E ainda na Libertadores, vocês passam do River Plate ali, o jogo mais difícil, como você já falou. Vocês
olharam ali para o Barcelona de Guayaquil, vocês já sentiam que o título estava perto? Falaram, pô, é nosso, não tem escapatória? Não, acho que a gente nunca falou sobre isso, né? E nem tinha... Porque se você for ver, né, o Vasco não tinha esse título. O Barcelona também não, O Barcelona né? não, mas o Barcelona talvez, é lógico, comparando com o River, não dá para Sim, comparar, é sim. lógico. O River, né, mais tradição, mas uma coisa é a tradição, outra coisa é o jogo, né? E dentro de campo a gente não conhecia muito bem o Barcelona. A gente sabia que eram jogadores fortes, jogadores rápidos, então a gente entrou com tudo assim para poder definir, né? A gente fez 2-0 em São Januário e, na verdade, eu acho que esse placar é um placar, talvez seja o melhor de todos. Você fazer 2-0. Porque não é muito, não é pouco também. Mas também você não vai achando que já tá ganhando pro outro 3-0 já te dá uma... Pô, já é praticamente decidido. Não, 2-0 te deixa ainda naquela de, pô, nós temos que confirmar. E foi o que a gente fez. Cara. A gente conversou bastante, olha só, a gente tem que ganhar o título, cara. Não adianta chegar aqui e perder para o Barcelona porque a gente acha que o Barcelona não é bom ou não é tão grande. É grande, sim. Se está ali é porque é grande. Sim. E realmente, pô, a gente foi lá, a torcida lotou o estádio, um estádio grande pra caramba, um baita no estádio. Todo mundo de amarelo, né? Todo mundo de amarelo e eles fazendo campanha na televisão, se pode, né? Que a gente consegue, né? Então, todo mundo mobilizado, a gente entrou numa guerra, cara. Aquilo ali não era brincadeira. Entrava, olhava para o campo, chovia um monte de coisa, né? Jogava de tudo. Aí a gente disse, não, vamos lá, pô, vamos jogar. A gente conversou bastante, né, com jogadores mais novos, né? Não se apavore, isso aí é só barulho. O que vale mesmo é dentro do campo. Aí a gente jogamos muito bem. Nosso time tinha muita... Ganhou de novo. Ganhou de novo. 2-0 a gente fez no primeiro tempo. E aí no final do jogo eles fizeram o gol deles, né? Mas já estava liquidado, definido, né? E agora, trazendo um pouco para esse Vasco atual, como que você enxerga o trabalho do Rafael Paiva? O Vasco trocou de treinador, vem mostrando aí uma cara nova, vem jogando bem, venceu inclusive o Inter também. Sim, que você teve uma história muito bonita. Como que você avalia aí? Você acha que o Rafael tem que ser efetivado ou o Vasco deve procurar um novo treinador no mercado? Eu acho que no momento ele está trabalhando muito bem, está fazendo um excelente trabalho. Daquilo que ele pegou, da equipe como estava, né? Mas é claro que a gente sabe como é que é o futebol, né? A hora que começa a dar problema, começa a ter dificuldades, os resultados não vêm, aí já começa, né, aquela coisa do treinador, né? Inexperiente. Inexperiente. Eu acho que tem que ter calma nisso aí, esperar ele dar a sequência maior. Sim. O que eu estou gostando e que é o certo, né? Você tem um cara que é interino, isso aí que é importante. Você tem que deixar o cara trabalhar. Ele já estava fazendo o trabalho dele, né? Conseguiu passar pelo Fortaleza com a equipe do Vasco. Os caras vão em busca de um treinador. Mas isso foi a outra direção. Acho. Então é isso que não é bom para o clube. É ruim. Essa SAF é sem cara, né? O Textor no Botafogo, você sabe que ele tá ali à frente. É verdade. Em outros clubes. No Vasco, parece que é proposital, né? Para não sofrer cobrança. Para não ter cobrança. Então agora o Pedrinho chegou ali e está tentando arrumar aquilo que é possível, mas a gente ainda tem essa questão toda, né, judicial, que ainda vai ter esse imbróglio que tem que ser definido. A gente espera que seja definido para o lado bom, né? Que é a pessoa que compre realmente tenha uma boa intenção, porque aquela que estava antes a gente não sabe. Os caras vinham aqui de vez em quando, tiravam umas fotos e iam embora. Pô, tem o menor conhecimento de futebol brasileiro. Não tem. Aí traz um treinador com todo respeito que não conhece o futebol brasileiro, não é? E o Vasco é diferente, não é? Não é igual o Palmeiras, igual o Flamengo, que tem já elencos, né, de muita qualidade, pronto já. E o treinador que chega aqui, ele tem que fazer toda uma observação, ver quem são os jogadores que realmente têm condições de jogar no Vasco. Então, tudo isso. O que aconteceu no Vasco, né, a gente não sabe. Talvez daqui a um ano ou mais a gente fique sabendo. Porque aconteceram muitas coisas estranhas. 120 milhões em gastos. Contratação. E o time ficou pior do que o ano passado. O time do Vasco é pior do que o ano passado. Saiu o PEC. Saiu o volante, aquele que também era muito bom jogador. Marlon Gomes. O outro também, o próprio Andrei. Todos são jogadores que saíram.
né? E tem outros que a gente nem sabe, né? Sim. Que é difícil Fica por baixo dos panos, né? Então, é isso que preocupa. Como é que aconteceram todas essas coisas? Quem é que estava por trás disso, cara? Como é que pode jogadores chegar... Tem jogadores que chegaram no Vasco que não tem condições de jogar no Vasco. Sim. Não tem condições. É ruim falar isso? É ruim, mas todo clube tem um nível, né? O do Vasco é nível, né, que tem que ser Série A. Se tu não tem esse nível, não tem como tu jogar. Então, são coisas que têm que ser ainda descobertas ali dentro, né, para saber como é que aconteceu. Sim. Né? Porque, justamente como você falou, João, tem coisas que eles fazem para ninguém ser responsável. Mas alguém tem que ser responsável. Alguém tem que ser responsável por contratar jogadores que não jogam. Sim. E aí, quando você traz jogadores que não jogam, eles vão atrapalhar. Eles atrapalham porque você deixa de botar um jogador da base, por exemplo. E que o Paiva tá fazendo Que o agora. Paiva tá Deu sim. oportunidade ao Estrela, Leandrinho entrando bem também. Mas eu fico assim, preocupado, cara, porque parece que o Vasco descobriu agora que o Vasco tem base. Não é possível, cara. O Estrela é um jogador que vem fazendo gols há muito algum tempo, sim. na base. Já é o destaque, lateral né? esquerdo também, o Leandrinho. Leandrinho também, chegou a fazer um gol quando ele jogou no estadual também. Ele fez um gol, um golaço até. Tem um lateral direito também que acompanha Paulinho, na copinha. isso. Muito Paulinho bom. também é muito bom. Mas aí você tem que botar os caras para jogar. Para botar jogador que não vai resolver, ou você traz jogador que resolve, ou então você bota jogador da base. Exatamente. Até aproveitando esse gancho, Mauro, o Vasco agora está praticamente fechado com o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho eu nem vou entrar nesse assunto, que é um cara que é craque, é fora da curva. Mas agora o Vasco também está perto de repatriar Souza e Alex Teixeira. O que você acha desse movimento feito aí pela diretoria? Você acha que esses jogadores ainda podem render com a camisa do Vasco? Tudo a gente vai ter que ver, né? Então, eu acho que essa situação aí que ficar assim atrelada, né? Duas contratações Sim. com o Coutinho, poder vir. eu acho que não é uma coisa muito legal, mas já está feito, né? Então, porque eles não precisam disso, né? E eu acho que são jogadores que têm a sua própria história, eles não precisam vir vinculado ao Coutinho. E o próprio Alex Teixeira estava no Vasco ano passado e Claro, acabou e não jogou não bem, renovando, não né? rendeu. Sim, mas o que a gente quer é que eles joguem bem, só isso. Sim. Se eles forem contratados e jogarem bem, né, é o que interessa. Então o Vasco tem uma boa equipe hoje, né, e pode melhorar. Tem que melhorar, a gente sabe que tem que melhorar. Sim. Né? Se chegarem jogadores de qualidade, as chances são boas de melhorar. O Coutinho a gente sabe que é um jogador que tem qualidade, Sim. mas ele tem que ser ajudado Sim. também. E precisa também entrar, precisa estar bem fisicamente também para jogar. O Coutinho estava lá na Arábia, no Catar, no futebol do Catar. Obviamente ele estava jogando, mas a gente sabe que o nível, a intensidade do futebol de lá é completamente diferente. Então o Felipe Coutinho também vai precisar se enquadrar aí, vai precisar treinar para voltar a ficar à disposição do Rafael Paiva e fazer parte do time. Até te perguntar também do Payet. Você acha que o Payet pode jogar com o Felipe Coutinho? Olha, poder pode, mas é difícil, né? São dois jogadores que têm muita técnica e não têm característica de marcar. Marcação, Exatamente. Exato. Então aí entra numa situação complicada, né? Porque você tem o Verratti também. O Verratti, ele se mata lá na frente. Tá para tudo que tá lá, ele vai, ajuda. Mas assim, eu acho que durante um jogo você pode ter os dois. Por exemplo, tá empatando o jogo, segundo tempo, aí vai para tudo ou nada. Né? Ainda mais se o Souza ganhar essa condição de titular também quando chegar, que já é um jogador com a idade mais avançada. É tudo isso. A gente, é lógico que a gente fala aqui, a gente tem uma ideia, mas o que vai realmente definir é dentro de campo. Sim. Eles têm que jogar, eles têm que se adaptar, né? É outra situação, como você falou, eles estavam num outro futebol um pouco, né, mais menos intensidade. E aqui não tem moleza. Aqui o bicho pega. No treino já é difícil. Imagina no jogo. O Vasco deu uma melhorada recente com o Paiva, né, dando continuidade no trabalho dele, mas também houve uma mudança de liderança no grupo, né? O Verratti passou a ser o capitão. Sim. Você acha que essa faixa de capitão para o Verratti foi positiva? Ele está impactando a equipe de uma maneira diferente do que os capitães anteriores? Não, eu acho que é bom isso, mas assim, é muito uma coisa muito simbólica, vamos dizer assim, né? A questão de ser capitão. Você não precisa ser capitão para ser líder. Você pode ser líder sem ser capitão. Sim. O Vasco precisa de vários líderes ali.
né? Um cara que esteja na defesa, sendo líder, né? O goleiro ali, o Léo Jardim, por exemplo, um cara que é importante pro Vasco. Tem que ser líder também, né? Esses jogadores têm que ser. Então, a questão do Verratti, a gente vê que ele gosta mais, né? Ele tem essa facilidade, né? De interagir, de cobrar, e tem que ter isso aí. Então, tem que ter, eu acho que quanto mais jogadores assim você tiver, mais você vai ter uma equipe atenta, né? Você tem que cobrar, né? Aquele negócio que a gente conversou ali, por exemplo, da seleção brasileira. O cara tem que cobrar. Como é que você vai deixar um cara ir para frente se o cara tá ali para marcar? Então, são coisas que o treinador não pode entrar dentro do campo para falar. É você que tem que falar. Tem coisas que você vê, às vezes o cara, por exemplo, você vai estar atacando o time adversário e tua zaga tá mano a mano. Pô, tá errado, cara. Sim. Chama o volante. Então são coisas, entendeu? Que você tem que ter. O Verratti, nesse caso, ele não pode interagir, porque ele é atacante. Então você tem que ter um cara lá atrás que seja, que eu chamo o chato, né? Que eu me considerava isso. Eu era o chato, porque eu chamava os caras, fulano, vem aqui, tem que ficar um na sobra, né? Chamava sempre, né, os jogadores, porque se você ficar mano a mano, o atacante é mais rápido que o zagueiro. Então você tem que ter a cobertura. E na sua opinião, Mauro, quais são os 4 times candidatos a serem rebaixados esse ano no Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro? Muito difícil. Recém começou, né? Eu acho que falta tem muito, muita coisa ainda. Tem times que às vezes estão numa fase um pouco ruim, né? Mas hoje está muito difícil, né? Porque você tem o Grêmio ali, você tem o Corinthians. O Corinthians também está muito mal. Mas, Fluminense assim, lá embaixo. Fluminense também. Mas tem várias equipes que podem também ainda... E tem o segundo turno todo, né? Sim. Então tem... E vão chegar reforço agora. Vão chegar, também. tem a janela, né? Que pode mudar. O time pode ficar totalmente diferente, né? E a gente já viu, né? Várias vezes, né? O próprio Vasco ano passado, né? Fez um primeiro turno bem O abaixo. Vasco foi uma reação incrível, cara. Porque tava... O que a gente fala às vezes? Não é só da questão da pontuação, mas e sim do que o clube, o time está mostrando. Sim. Tem time que demonstra que tem poder de reação, né? E o Vasco fez isso o ano passado, conseguiu, né, superar a dificuldade na tabela. Então, esses times também vão ter a chance. Voltando um pouquinho para a seleção brasileira, falar um pouco mais daquela campanha em 86, né? Foi comandado ali pelo Tele Santana, você fez parte daquele grupo. Como é que foi aquele jogo decisivo ali contra a França? Muita gente fala sobre o Zico, que acabou perdendo pênalti, mas ele era o nome indicado a bater ali, né? Ele era o cara daquela seleção. Ninguém pegou a bola, ele teve que pegar. Ele tinha entrado recém, ele deu passe pro lance do Branco, né? Que o Branco foi derrubado. E aí ninguém pegou a bola, ele pegou e falou, vou bater, né? E ele estava machucado, né? Não, ele passou todo o período, né, na seleção, trabalhando a parte, né? Ele entrava no final do jogo, entrava, né, por exemplo, quando a gente estava perdendo, ele entrou, e aí acabou acontecendo o lance do empate, né? Então foi isso. Eu acho que o Zico, ele teve, assim, eu acho que muita personalidade, né? Ele pegou, eu vou bater. E pela importância, né, dele, era ele que tinha que bater. Então, como se vem outro e pega a bola, acho que ninguém ia falar. Mas ele acabou tendo que assumir aquela situação. E para você, como foi representar a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo? Qual o sentimento? Eu acho que é o máximo, né, que o jogador espera, né? Chegar a uma Copa do Mundo, que é muito difícil, né? Então eu tive essa felicidade, né? E o ambiente é um negócio incrível, né? Tudo que acontece ali em torno, você vê as viagens, né? Os estádios, grandes estádios. Então, as torcidas, né? Que parece que o pessoal fica mais assim, alegre, né? Não tem aquela raiva, né? Que muitas vezes tem, às vezes, do torcedor, né? O pessoal está mais assim, naquela de querer vibrar, querer... É um momento mágico, né? Então, foi muito bom, né? Eu tive a felicidade de ir em países também legais, né? Como o México, né? E depois na Itália, que é, maravilhoso, né? Então, foi muito bom, né? E a coisa que você não esquece nunca mais, né? E a Olimpíada foi nos Estados Unidos, né? Também mais um lugar
show de bola, né? Que Vai ter Olimpíada agora, só que a seleção não classificou. não né? classificou, né? Pô, é um negócio estranho, né? Esse trabalho bem ruim do Ramon, né? Ramon Menezes. Assim, não posso nem falar que eu não dá para acompanhar acompanhou, tudo, né? Não acompanhei muito. Não sei se... Que muitas vezes a gente fala uma coisa e não está sabendo, né? Não sei se os jogadores foram liberados para disputar. Nem todos foram. Que não é obrigado, Mas teve o Hendrick, por exemplo, Sim. o John Kennedy também, que mas tinha não é acabado de obrigado ver a liberar, me parece. né? Não. Não é obrigado. Não. Então, isso aí às vezes acaba atrapalhando. Aham. Agora, tem uma coisa, cara, é difícil pra caramba. Hein? As competições de base não é fácil, não. Às vezes eu participei também de categoria de base por seleção, a gente teve dificuldade também, muita dificuldade. E, Mauro, agora a nossa conversa, infelizmente, está chegando ao fim. A gente queria saber também se você ainda tem algum sonho de trabalhar, algum desejo de trabalhar ainda com futebol. Já foi treinador, já teve essa experiência. Você ainda tem esse desejo de voltar a trabalhar ali na beira do gramado? Não, treinador não. É muito difícil, cara. Talvez um dirigente. Sim, essa parte eu acho que é melhor. Eu gostei muito de trabalhar na base do Vasco. Gostei bastante. Acho que é um cargo assim que fica melhor, assim, porque é mais tranquilo. E a base também, os garotos estão ali para aprender, a gente pode ajudar, né, passar um pouco da experiência. Eu acho que seria uma função bem legal. Eu fiz essa função no Vasco, acho que por 2, 3 anos, né, na época do Roberto. E ali tinha depois jogadores que vieram, que acabaram, o Matheus Pet, né, Evander. O meio de campo era, show de bola. Aquele outro garoto, eu esqueci o nome. John Clay também. John Clay. O Peck foi vendido também. O Peck também era da mesma fase. Então foi um negócio que me deu assim, muita satisfação. A gente acabou ganhando um título, né, de brasileiro de base. Olha, meu amigo, ganhar título brasileiro. Foi um junto com o Sorato? Sim. Foi Taça BH, Taça eu BH, acho. Mas é brasileiro, brasileiro. Sim. E não é fácil, cara, porque ali, na época das vacas magras, que a gente chama, dinheiro quase nada e muito trabalho, né? É isso. Mauro, antes de finalizar e de te agradecer, eu queria perguntar a você quem foi o jogador mais difícil que você marcou assim durante a sua carreira? Pô, teve vários, né? Muitos jogadores difíceis de serem marcados, mas eu sempre coloco o Reinaldo, né? O Reinaldo é um jogador que marcou muito porque ele era o tipo do jogador assim, malandro, né? Era um jogador rápido. Do Galo, né? Do Galo. Reinaldo do Galo, ele era difícil, era chato de marcar e o time do Galo era muito bom. Tinha Éder, Paulo Isidoro, um monte de jogador. Jogadores que tinham... Eram de seleção praticamente, né? Então foi difícil. E eu estava começando também, né? Sim. E o Reinaldo, inclusive, o Romário, quando perguntado, né? Nessas brincadeiras, né? Quem foi melhor, não sei o quê. Aí perguntam sempre 2 que ele falam assim, que mesmo nível, Ronaldo Fenômeno e Reinaldo. Ele fala, tamo ali. Era muito parecido, o jeito do Reinaldo jogar era muito parecido com o Romário, muito parecido. É o mesmo estilo, assim. Ficava meio assim, como se estivesse meio fora do jogo, a boquinha, ele, pum, velocidade. Então era... E agora, parecido. Pra gente fechar, Mauro, a melhor dupla de zaga, alguém assim que jogou do seu lado, que, foi de... Assim, que você fala, que zagueiro. Que companheiro. Aí eu vou ter que citar 3, tá? Não leva mal. É o Mauro Pastor, que foi quando eu comecei. Sim. O Gotardo, no Botafogo, porque é uma coisa que ficou marcada também, né? Sim. Um título muito importante. E o Odivan, né? Que marcou muito na passagem pelo Vasco. E é meu amigo pessoal também, então até hoje a gente faz eventos juntos, então muito legal. Até hoje ainda forma essa dupla de zaga. A zaga tá ainda funcionando. E antes de terminar mesmo agora, o final da carreira, né? No Grêmio, você acaba retornando para o Grêmio depois do Vasco. Ainda ganhou mais um brasileiro em 2000 pelo Vasco. Participou da Mercosul também, aquele jogo contra o Palmeiras. Entrei. Poxa, aquele jogo ali, cara. 3-0 no primeiro tempo. O jogo que o pessoal tava dormindo, depois acordou, né? Exatamente. Foi exato. Eu lembro que eu tava assistindo com meu pai, eu dormi, meu pai me acordou aos berros, gritando, virou Tem campeão. 2 situações que são muito parecidas, né? Contra o Bangu, que nós ganhamos o estadual, eu fiz o gol do título, também parou o jogo, aí daqui a pouquinho voltou. Quando voltou, a gente foi e fez o gol no finalzinho. E depois a Mercosul, né?
que estava 3-0, Sim. teve gente que foi dormir, né? Acabou, né? Aham. E no segundo tempo a gente virou. 4-3. E no ano seguinte, não, no outro, né, em 2002, volta pro Grêmio para encerrar a carreira. Eu voltei em 2001. E ainda, né? E conseguiu conquistar uma Copa do Brasil, não foi? Com o Grêmio? Estadual e Copa do Brasil. Isso. Contra o Corinthians. Sim. Tinha um time bom, o Grêmio. Tinha Marcelinho Paraíba jogando muita bola. Não, foi um time que, pô... Também, mas foi montado assim, Aham. né? Chegou a pegar o Ronaldinho Gaúcho por lá? Não, né? Já tinha saído. Eu joguei com o Ronaldinho Gaúcho, infelizmente. E, vem cá, para finalizar, de fato, eu queria saber, você olhando hoje para o futebol brasileiro, existe alguém que jogue num estilo parecido com o do Mauro Galvão? Parecido? Pô, é difícil. É porque comparar assim é bem complicado, né? Mas com É um algumas características. Um jogador que eu acho que tem um pouco assim, a Que característica lembre. é o Marquinhos, que PSG. joga no PSG. Eu acho que ele tem assim um pouco de... Tem um pouco a ver assim, com a minha forma de jogar. Mas cada um tem o seu jeito mesmo. Sim. Mas parecido eu acho que... Agora de verdade, galera, vai acabar mesmo. Vamos agradecer a presença do Mauro Galvão. Muito obrigado por Valeu, ter João. vindo aqui Valeu, bater valeu, esse Rodrigo. papo com a gente. Foi Prazer super meu. bacana. Foi muito bom. E é isso, galera. Ó, aproveitem para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, deixe o seu like e compartilha aí o vídeo dessa resenha com o Mauro que foi show de bola. E se você conhece alguém que tenha mais de 60 anos e precisa de cuidados especiais, entre em contato agora mesmo com Casa Branca Residencial Sênior. Localizados na Barra da Tijuca, eles possuem a melhor estrutura do Rio de Janeiro para atender a quem você ama. Entre em contato agora mesmo no QR Code na sua tela e agende a sua visita. Foi um prazer, Mauro. Realmente. Muito obrigado. Valeu, galera. Obrigado aí a todo mundo que ficou até o fim. Compartilhe, mande para os amigos. E é isso aí. Até a próxima. Valeu.